Vamos chegando, muito boa noite, galera que me acompanha aqui no chicopiraju.blogsport.com.br. Semana terminando, né? Como sempre, o nosso país envolto em muitos escândalos, infelizmente, de corrupção e querendo cada vez mais prejudicar a todos os trabalhadores. Mas, mesmo com toda essa patifaria que cerca o nosso país, a bola não para. A gente preocupado com os destinos que o nosso país está tomando e, ao mesmo tempo, acompanhando a bola que vem rolando Brasil afora. Não podemos esquecer nem de um, nem abandonar o outro, né? E vamos lá, então, trazendo para você que nos acompanha aí todas as informações aqui no nosso blog. Vamos começar falando do Clube Esportivo União. Que bacana, hein, União? Pertinho da primeira divisão do Campeonato Paranaense, depende só de si. Vai medir forças contra a equipe do Irati na próxima quinta-feira, no Estádio Anilado. Deve estar lotado. Os ingressos serão vendidos no barranco a R$10, na parte coberta do Anilado a R$30. E a equipe do União, que venceu a Portuguesa Londrinense lá no Estádio do Café por 1-0, sofrido, suado, mas conseguiu vencer, vem agora precisando vencer o Irati, que ficou no empate com o Operário em 1-1, as equipes empatadas em número de pontos e o União dependendo só de si para conquistar o ascenso. Já no futsal, a equipe do Marreco, o rei dos empates, empatou mais uma. Segue com apenas uma derrota aí dentro da Liga Nacional de Futsal, mas, meu amigo, como empata a equipe do Marreco, né? Não é fácil tantos empates assim. E a equipe vem realmente dentro de quadra, empatando uma atrás da outra, tá bom? Também vamos aqui trazer os destaques, né, as informações. Hoje a galera esteve reunida lá no Marrecas, essa semana só de jantas, né? Engordei uns 4 quilos, churrasco na quarta, na sexta. Realmente não é fácil a vida, não, é muita carne aí pra rapaziada. E hoje o pessoal esteve batendo aquela bolinha. Só deixa eu terminar aqui. Lembrando que a Soeva venceu o Guarapuava por 5-2, Marreco e Jaraguá 2-2, como eu falei, mais um empate do Marreco, o campeão dos empates. Concórdia e Joinville também empataram 3-3, jogão de bola, o Magnus bateu o Joaçaba por 5-3, Corinthians ganhou do Carlos Barbosa 3-1, Intelli ganhou do Foz Cataratas 4-1 e o Atlântico ganhou do Minas por 4-3, enquanto que o Copa Grill, próximo adversário lá em Marechal Cândido Rondon do Marreco, bateu o Tubarão fora de casa por 3-0 os jogos deste final de semana. Magnus, Corinthians, Açoeva e Foz Cataratas, os 4 primeiros colocados. O Pato é o 10º colocado e o Marreco é o 12º dos 17 que disputam a competição. Final de semana também tivemos Campeonato Brasileiro da Série C. O Tupi bateu Volta Redonda por 3-1, Ipiranga ganhou do São Bento por 2-1, Macaé 1, Mojimirim 0. Já no dia de hoje, nós tivemos o Joinville batendo o Bragantino 2-0. O Asa, gol no finalzinho, bateu o Botafogo da Paraíba 2-1. Botafogo de Ribeirão Preto e Tombense ficaram no empate. O CSA bateu o Salgueiro por 1-0. Fortaleza e Confiança empataram em 1-1. E o Cuiabá ganhou do Motoclube pelo placar de 1-0 jogos deste final de semana. Na classificação, CSA, Fortaleza, Botafogo da Paraíba e Remo lideram o Grupo A, Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga, São Bento e Tupi, os 4 primeiros do Grupo B. Zona de rebaixamento, Motoclube e Salgueiro e Bragantino e Mojimirim, as equipes paulistas, com exceção do São Bento, indo mal.
Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Os torcedores do Inter já preocupados, cabecinha inchada, nervosos os torcedores do Inter porque a equipe está fora do G4. O Guarani ganhou do ABC por 1-0, o América Mineiro goleou o Brasil de Pelotas 3-0, o Boa Esporte com 1-, ganhou do Inter 1-0, Oeste 2, Santa Cruz 0, Paraná e Ceará. O Paraná venceu por 1-0, o CRB ganhou do Náutico por 1-0, Vila Nova e Criciúma ficaram no empate em 0-0, Paysandu e Luverdense empataram em 1 gol, enquanto que o Figueirense bateu Londrina por 3-1 e o Juventude ganhou do Goiás por 3-0. Já tem rodada, já na terça-feira, Paysandu e Londrina, ABC e Náutico, Guarani, Juventude, América Mineiro e Vila Nova, os 4 primeiros. O Inter caiu para 5ª colocação na zona de rebaixamento, Figueirense, ABC, Luverdense e a equipe do Náutico. Antes de falar do brasileiro da Série A, lembrar que terminou a Copa das Confederações na prorrogação sem Cristiano Ronaldo. Portugal ficou com a 3ª colocação, ganhou do México, enquanto que na decisão a seleção da Alemanha bateu o Chile pelo placar de 1-0. Tá jogando muito a Alemanha mesmo com um time reserva, se bem que só deu o Chile no jogo, mas a Alemanha foi mais competente e aproveitou a falha chilena. No Intermunicipal lá da cidade de Timburi, a equipe de Piraju, Resenha Vitrolar Box, ficou no empate com Arandu em 1-1, enquanto que São Berto perdeu para o Atlético Júnior de Ipaussu pelo placar de 2-1. Ainda em Timburi, 3 jogos movimentaram a primeira Copa de Futebol para Garotos Dr. Luiz Antônio Lopes. A escola de futebol do Marcelo Rocha jogou contra a equipe de Fartura. E foram 3 grandes partidas. No Sub-11, vitória de Piraju 2-0. No Sub-13, Piraju venceu 3-1. E no Sub-15, Piraju venceu Fartura também pelo placar de 3-1. Garotos de Piraju, que também fizeram bonito nas quartas de final da Copa Piratininga, vencendo pelo placar de 7-0. Então tá aí realmente a bola rolando. Um abraço para o pessoal lá de Taquarituba também, eles fizeram bonito nos Jogos Abertos da Juventude. Um abraço para o Carlos Alberto Castilho e todo o pessoal lá da cidade de Taquarituba, o Gustavo, o Marcão lá na cidade de Timburi e o Gustavo junto com o Marcelo Rocha, o Tiago e a rapaziada lá também na Estância Turística de Piraju, sempre acompanhando o chicopiraju.blogspot.com.br. Deixa eu falar aqui do brasileiro da Série A. Corinthians tá tranquilo, tá folgado, e não importa se é de 1-0 não. Teve dificuldades, é verdade, para vencer o Botafogo, para tristeza do Júnior, do Diego, mas venceu, mesmo com o goleiro Gatito querendo estragar a festa do Timão. O Timão, aquela história de que água mole e pedra é dura, tanto bate até que fura, e conseguiram passar pela grande defesa do Botafogo. Jair Ventura está fazendo um trabalho excelente, hein? Nós tivemos neste final de semana Atlético Goianiense e Santos empatando em 1-1. Santos está jogando muito abaixo da expectativa. Não engrenou aí com o treinador novo, né? A equipe do Peixe não vem jogando bem. Palmeiras e Grêmio no jogo dos reservas, mas a camisa é a mesma. Gol contra do Machado e o Palmeiras venceu pelo placar de 1-0. Num jogo que teve muita reclamação de um possível pênalti que eu, sinceramente, achei que não foi pênalti nem falta, né? Mas o juiz deu a falta, já que deu a falta, teria que ter dado o pênalti, porque o lance foi dentro da área. Já no domingo, nós tivemos aí Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1, joga pouco Fred, né? Realmente é artilheiro, lugar certo, hora certa, e a equipe do Atlético de virada bateu o Cruzeiro no Clássico Mineiro. Já falei aí da vitória do Corinthians 1-0, gol do Jô, que ainda errou um pênalti, que também não foi pênalti em cima do Guilherme Arana. O juiz marcou certo a falta, né? Só que marcou no lugar errado. Teria que marcar fora da área e não dentro da área, como foi. O Flamengo bateu o São Paulo por 2-0. São Paulo vai para a zona do rebaixamento. Crise no tricolor paulista. Não vem jogando nada o São Paulo. O Flamengo, pelo contrário, vem dando show, vem dando espetáculo. Segundo gol do Diego,
realmente uma pintura, e o golaço de falta do Guerreiro. Sport Recife 1, Atlético Paranaense 0, aqui uma injustiça, né? A juizão tá precisando usar um óculos maior do que o meu, porque realmente não viu que não foi pênalti. A bola pegou na cabeça do jogador do Furacão e não na mão, como alegou o árbitro. Vitória e Bahia ficaram no empate em 0-0 no Clássico Baiano, né? Aqui, aquele velho ditado do futebol, que se macumba funcionasse, o Campeonato Baiano terminava empatado. Não teve macumba, mas também não teve gol. O jogo terminou 0-0. 0-0 também, Avaí e Ponte Preta, e o outro empate, esse já com muitos gols, inclusive no finalzinho, Coritiba 2, Vasco 2. O Coritiba conseguiu virar aos 42 do segundo tempo, com o Kleber Gladiador, mas tomou o gol aos 45 do segundo tempo com o Wagner. A classificação, só lembrando aí que a rodada vai ter agora só termina nesta segunda com Fluminense e Chapecoense, e nós teremos no próximo final de semana a sequência do Brasileirão 2017, com jogos interessantes já no sábado. Nós teremos, por exemplo, o clássico Vasco e Flamengo no sábado que vem. Teremos Corinthians e Ponte Preta também jogando no sábado. No domingo tem Chapecoense contra Atlético Paranaense, tem Bahia contra Fluminense e tem Botafogo encarando o Atlético Mineiro, que também estão duelando aí na Copa do Brasil e também disputam a Taça Libertadores. Tem o Cruzeiro em busca da reabilitação contra o Palmeiras, Grêmio contra o Avaí e o clássico Santos e São Paulo. Lembrando que no sábado, né, também tem Atlético Goianiense e Vitória. 3 jogos no sábado, os outros todos no domingo. E a classificação tem o Corinthians 29 pontos, 7 à frente do Grêmio, que é o vice-líder. O Flamengo já pulou para a terceira colocação com 20 e o Palmeiras é o quarto com 19. Fechando a zona de classificação para a Libertadores, o Santos tem 17, é o quinto, e o Vasco, o sexto, com 16. Pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que hoje é o nono com 15 pontos. O Atlético Mineiro tem 16, é o sétimo. O Coritiba, o oitavo, tem 16. O Fluminense, já falei, o nono tem 15. E depois aparecem Botafogo, Ponte Preta e Sport Recife, fechando a zona de classificação para a Sul-Americana. Cruzeiro em 13º, Atlético Paranaense em 14º, Chapecoense, que joga em 15º, e o Bahia na 16ª colocação. Zona do rebaixamento, São Paulo com 11, menos gols marcados que a equipe do Bahia. Vitória em 18º, o Avaí na 19ª colocação e o Atlético Goianiense fechando a zona da degola. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima semana para você. Quinta-feira, que o União consiga o acesso para a primeira divisão. Até mais. Boa semana. Tchau.